a Jesus! Bom dia, meus amados irmãos, está no ar o programa Caminhando com Jesus. Deus abençoe a todos, vem com a gente, você de perto ou de longe. Bom dia, Valdênia, que a paz esteja com você. Bom dia, André, a paz esteja contigo, com todos de casa, fim de semana chegando, caminhada bem corrida, porque Jesus está nos mostrando muitas coisas. Ontem, com aquela reprise de ontem, hein? Aquele evangelho do domingo retrasado, nossa, caiu perfeitamente, né, André? A gente foi meio que proposital para a gente poder entender tudo que a gente está caminhando, aprendendo, conhecendo, porque Jesus, ele é maravilhoso, ele é cirúrgico, né? É isso mesmo. E nessa quaresma, André, como Jesus está fazendo uma cirurgia assim, né? Nossa. Robótica, de tão delicada que está sendo. Você usou a palavra certa, muito delicada, né? Ele está indo passo a passo com a gente, com carinho, com tranquilidade, né? Ele sabe que nós às vezes custamos a entender, então ele está fazendo assim uma obra grandiosa em todos nós, né, Valdênia? Ontem realmente nessa reprise da mulher, daquela mulher lá do Poço de Jacó, né? E eu tinha até esquecido o nome dela, Valdênia. Eu acho que a gente fez um quiz, não foi? Fez um quiz. A gente já fez um quiz. O nome da mulher, gente, do Poço de Jacó, qual que é? Muita gente não sabia, hein? A Fotinai. Então ontem nós vimos, né? Nós pudemos ver novamente, né? E um grande testemunho, que essa mulher virou um grande testemunho, né? Depois que ela ali voltou lá dentro do seu coração e pôde realmente transformar o seu coração, tirar toda a rispidez quando ela conheceu com quem que ela estava falando, né, Valdênia? Descobriu quem era a fonte verdadeira para matar a sede eterna. Isso mesmo. Mas foi muito lindo aquele capítulo de ontem. Mas hoje Jesus vai começar a nos ensinar umas coisas que ninguém sabe, André. A gente não fazia até hoje porque a gente não sabia. Eu tenho certeza que você também não fazia até hoje porque você não sabia. É mesmo? Mas a partir de hoje Jesus vai te explicar direitinho, esmiuçar hoje, segunda, terça e quarta-feira, o que são as obras de misericórdia espirituais e corporais. Nossa, Jesus, nós queremos ser instruídos, nós queremos aprender, né? Eis-nos aqui então, né, Valdênia? Eis-nos aqui. Para aprender cada vez mais. Valdênia, eu separei uma mensagem para hoje, para nos embalar nessas obras de misericórdia, que é o que Jesus vai falar conosco, né? Então deixa eu dar 3 abraços que eu fiquei devendo desde o dia da gospel, tem passado, aí depois você manda a mensagem. Dívida, não pode deixar dívida não, resolve aí, Valdênia. De jeito nenhum, aqui ó, a Lurdinha de Mocambeiro, a Aninha e a Tereza lá de Mocambeiro, e a Rogéria e a Rosaura de Contagem deixaram um abração para vocês e falou que viaja com a gente mesmo, literalmente, que está aprendendo muito nessa caminhada com Jesus. Amém, louvado seja Deus. É isso aí, minha gente, temos que viajar. A propósito, Valdênia, aquele fundo de água, de mar e de água, hein? Naquela quarta-feira, anteontem, hein, Valdênia? Acho que Jesus nos levou lá no alto mar, eu tenho certeza. Quem aí partilha com a gente? Quem aí conseguiu fazer essa viagem lá no alto mar, se sentiu no lugar de Pedro, hein? Que não confiou, que ali titubeou, fraquejou na fé e começou a afundar, né, Valdênia? Começou a afundar. Exatamente. Mas é todas as vezes, né, André, na nossa vida que a gente desvia o olhar do Senhor, a gente começa a afundar. Começa. A gente tá tão bem, tá tudo acontecendo, aí a gente desvia o olhar, distrai, né? Não tô precisando, né? Amanhã eu vou, depois eu rezo, depois eu converso com ele. E na hora que assusta, a gente já tá ali, ó, a água já tá passando da canela. E aí isso se chama o quê, Valdênia? Um orgulho que nos faz renegar a Deus de várias formas, né? E é o início de todo pecado, é o orgulho, né? Então vamos hoje, então, Valdênia, conhecer mais, porque Jesus vai nos ensinar tanto. E olha só, mais uma vez, Valdênia, como que esse Deus é providente dentro do retiro quaresmal. Ele vai falar conosco sobre obras de misericórdia. Fala sério. Pensa bem, manda mensagem aí, porque nós estamos precisando aprender essas obras, viu, André? Porque o tempo tá acabando. É verdade, tá acabando, minha gente. Então vamos correr, minha gente. Então vamos lá para essa mensagem que vai, eu acho que nos vai introduzir esse programa e vai nos preparar para aquilo que o Senhor vai falar hoje. Olha só, os cristãos chamados a serem outros cristos precisam não somente de guardar a fé, mas testemunharem e apresentá-la com a própria vida. Gente,
E esse testemunho também é através das obras de misericórdia. Valdeir, eu queria só, antes da gente começar, só dar um recadinho para quem tá lá no YouTube. Hoje a gente teve um probleminha técnico, a gente não conseguiu transmitir, mas o programa está sendo gravado e nós vamos disponibilizar o programa de hoje, no máximo até semana que vem para vocês, tá bom? Isso mesmo, então vamos lá, estamos reunidos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Capítulo 275. 4 discípulos novos. Discurso sobre as obras de misericórdia espirituais e corporais. Jesus está nas planícies de Corazaim, ao longo do vale do Alto Jordão, entre o lago de Genezaré e de Merom. Está agora em uma campina cheia de vinhedos, nos quais já estão começando a vindima. E ele deve estar aí já há alguns dias, porque a ele vieram unir-se esta manhã os discípulos que estavam em Sicaminon. E entre estes estão de novo Estevão e Hermes. E Isaque se desculpa por não ter respondido e por não ter podido estar ali antes, porque, diz ele, os novos que chegaram e as perguntas se era bom ou não, dá trazê-los consigo o que fizeram atrasar. Mas eu pensei que o caminho para o céu está aberto para todos os de boa vontade, e parece-me que esses ainda, que alunos de Gamaliel, sejam tais. Disseste e fizeste bem. Traze-o aqui a mim. Isaque vai e volta com os dois. A paz esteja convosco, filhos. Terá-vos parecido a palavra dos apóstolos tão verdadeira, a ponto de quererdes vir unir-vos a nós? Sim, mas principalmente a tua. Não nos rejeites, mestre. Por que haveria eu de fazer isso? Porque nós somos de Gamaliel. E que tem isso? Eu honro o grande Gamaliel e gostaria que ele estivesse comigo, pois é digno de estar. Só lhe falta isso para que ele faça de sua sabedoria uma perfeição. Que vos disse a ele quando o deixastes? Pois certamente vos despedistes dele. Sim, e ele nos disse: felizes vós que podeis crer. Rezai para que eu me esqueça, a fim de poder lembrar-me. Os apóstolos, que cheios de curiosidade estavam junto ao redor de Jesus, olham um para o outro e em voz baixa perguntam: Que terá ele querido dizer? Que quererá ele? Esquecer-se para recordar? Jesus ouve esse cochicho e explica: Ele quer esquecer-se de sua sabedoria para assumir a minha. Quer esquecer-se de que ele é o Rabi Gamaliel, para lembrar-se de que é um filho de Israel à espera de Cristo. Ele quer esquecer-se de si mesmo para lembrar-se da verdade. Gamaliel não é mentiroso, mestre. Desculpa o Hermes. Não, mas a mistura de palavras humanas é mentirosa. As palavras substituídas pela palavra, é necessário esquecê-las, despojá-las delas, dirigir-se nu e virgem para a verdade, a fim de que se fique revestido e fecundado. Mas isso requer humildade, o obstáculo. Então, nós também temos que esquecer? Sem dúvida. Esquecer-vos de tudo o que é coisa do homem e lembrar-vos de tudo o que é coisa de Deus. Vinde, vós podeis fazer isso. Nós queremos fazê-lo.
afirma Hermes. Já tereis vivido uma vida de discípulos? Sim, desde o dia em que ficamos sabendo da morte do Batista. A notícia chegou a Jerusalém muito depressa, levada pelos cortesões e chefes de Herodes. A morte dele nos sacudiu do nosso torpor, responde Estevão. O sangue dos mártires sempre é vida para os entorpecidos. Estevão, lembra-te disso. Sim, mestre. Irás falar hoje? Eu estou com fome da tua palavra. Eu já falei hoje, filho, mas falarei ainda e muito a vós, discípulos. Os vossos companheiros, os apóstolos, já começaram a missão deles, depois de uma ativa preparação. Mas eles não bastam para as necessidades do mundo. É necessário que se tenha feito tudo e exatamente a tempo. Eu sou como alguém que tem um prazo marcado e deve ter feito tudo dentro daquele tempo. Eu vos peço a todos a vossa ajuda em nome de Deus e vos prometo ajuda e um futuro de glória. Os olhos agudos de Jesus descobrem um homem todo envolvido em um manto de linho. Não és tu, sacerdote João? Sim, mestre. Mais árido do que o vale maldito é o coração dos judeus. Eu fugi deles para vir à procura de ti. E o sacerdócio? A lepra me havia expulsado dele da primeira vez. Os homens o fizeram na segunda, porque eu te amo. A tua graça me atraía a si, a ti. Ela também me expulsa de um lugar profanado para levar-me a um lugar puro. Tu me purificastes, mestre, no corpo e no espírito. É uma coisa pura, não deve aproximar-se de uma coisa impura. Seria uma ofensa a quem a tivesse purificado. Julgas de modo severo, mas não é injusto. Mestre, as sujeiras da família são conhecidas por quem vive na família e só são contadas a quem tem coração reto. E tu o és, e além disso, já sabes. A outros eu não o diria. Aqui estamos tu, os teus apóstolos e mais 2, que sabem como tu e como eu. Portanto... Está bem, mas, tu também? A paz esteja contigo. Viestes para repartir outro alimento? Não, mas para receber do teu alimento. Será que os que recolheste se estragaram? Oh, não, nunca estiveram tão bonitos. Mas, meu mestre, eu procuro um outro pão, de uma outra colheita, da tua. E comigo está o leproso que tu curaste em minhas terras. Ele voltou ao seu patrão. Mas tanto ele como eu temos agora um patrão para seguir e servir. E és tu. Vinde, 1, 2, 3, 4, uma boa colheita. Mas já pensastes como vai ficar a vossa posição para com o templo? Vós sabeis, eu sei, e não digo mais nada. Eu sou um homem livre e vou com quem eu quero, diz o sacerdote João. E eu também, diz o último que chegou, o escriba João, que é aquele que distribuiu alimento no sábado, aos pés do monte das bem-aventuranças. E nós também, dizem Hermes e Estevão. E Estevão ainda acrescenta: Fala-nos, Senhor. Nós não sabemos exatamente qual a nossa missão. Dize-nos qual é o mínimo em que possamos servir-te logo. O mais virá quando te acompanharmos. Sim, no monte falaste das bem-aventuranças, e aquela lição era para nós. Mas, estando nós juntos com os outros, em um segundo amor, que é para com o próximo, que é que devemos fazer?
pergunta o escriba João. Onde está João de Endor? Está lá, mestre, com aqueles curados. Que ele venha aqui. João de Endor se aproxima. Jesus lhe passa a mão sobre o ombro como uma saudação especial e lhe diz: Muito bem, agora eu vou falar. Quero ter diante de mim a vós, que tendes um nome santo. Tu, meu apóstolo, tu, sacerdote, tu, escriba, tu, João do Batista, e por fim tu, para fechar a coroa das graças dadas por Deus. E se eu te nomeio por último, sabes que não és o último em meu coração. Eu te prometi um dia esse discurso. Ei-lo. E Jesus, como costuma fazer, sobe a um lugar alto, a fim de que todos possam vê-lo, tendo à sua frente, na primeira fila, os 5 Joãos. Atrás deles está a multidão dos discípulos, misturada com as do que vieram de todos os lados da Palestina, pela necessidade de saúde ou de palavra. E Jesus começa: A paz esteja com todos vós, e sabedoria sobre vós. Escutai, foi-me perguntado um dia, faz muito tempo, até que ponto Deus é misericordioso para com os pecadores. Quem fazia aquela pergunta era um pecador perdoado, que não conseguia persuadir-se do completo perdão de Deus. E eu, com algumas palavras, o tranquilizei e lhe garanti e lhe prometi que para ele eu teria sempre falado da misericórdia, para que o seu coração arrependido, que dentro dele parecia o de um menino perdido que chorava, se sentisse na certeza de estar já entre os que pertencem ao seu Pai do céu. Deus é misericórdia, porque Deus é amor. O servo de Deus deve ser misericordioso para imitar Deus. Deus se serve da misericórdia como de um meio para atrair a si os filhos desviados. O preceito do amor é obrigatório para todos, mas deve ser 3 vezes mais nos servos de Deus. Não se conquista o céu se não se ama. Mas basta dizê-lo aos que creem. Aos servos de Deus eu digo, não se consegue que os que crerem conquistem o céu, se não amarem com perfeição. E vós, que sois? Vós que vos aglomerais aqui ao redor de mim? Em vossa maior parte, sois criaturas que vos inclinais para a vida perfeita, para a vida bendita, cansativa, luminosa do servo de Deus, do ministro de Cristo. E que deveres tendes nesta vida de servos e de ministros? Um amor total a Deus, um amor total ao próximo. A vossa meta, servir. Como? Restituindo a Deus aqueles que o mundo, a carne e o demônio arrebataram a Deus. E de que modo? Com o amor. O amor que tem 1000 formas para manifestar-se e um único fim, fazer amar. Pensemos em nosso belo Jordão. Como é imponente em Jericó. Mas ele era assim na nascente? Não. Ele era um fio de água e assim teria ficado se tivesse ficado sempre só. Mas eis que dos montes e das colinas, de uma e outra margem do seu vale, descem milhares e milhares de afluentes, um deles solitários, outros formados por centenas de córregos, e vão despejar-se em seu leito, que cresce, cresce, cresce sempre mais, até se transformar do doce regato de prata azulada, que se ria e brincava em sua meninice de rio,
no largo, solene e plácido rio que enxerta uma fita azul, celeste por entre suas ubertosas e esmeraldinas margens. Assim é o amor, meus amados. É um fio inicial para as crianças que estão começando o caminho da vida, as quais mal sabem salvar-se do pecado grave por temor do castigo e depois continuando no caminho da perfeição. Eis que das montanhas da humanidade, escabrosas, áridas, soberbas, duras, surgem por um desejo de amor, córregos e mais córregos desta virtude principal. E tudo serve para fazê-la nascer e jorrar as dores e as alegrias. Assim como nos montes servem para formar os arroios, as neves geladas, o sol que as derrete. Tudo serve para abrir-lhes o caminho. Tanto a humildade como o arrependimento, tudo serve para canalizá-las para o córrego inicial. Porque a alma, impelida para aquele caminho, gosta das descidas para o aniquilamento do eu. Aspirando a reerguer, atraída pelo sol que é Deus, depois de ter se transformado em um rio poderoso, belo e benfeitor. Os riachos que nutrem o rio embrionário do amor temeroso são, além das virtudes, as obras que as virtudes ensinam a praticar. As obras que, justamente para serem rios de amor, são obras de misericórdia. Vamos percorrê-las juntos. Algumas já eram conhecidas de Israel, enquanto outras eu as torno conhecidas, porque a minha lei é perfeição de amor. Para começar, dar de comer a quem tem fome. É um dever de reconhecimento e de amor, dever de imitação. Os filhos são agradecidos ao Pai pelo pão que Ele lhes dá. E quando homens feitos, eles o imitam ao darem o pão aos seus filhos e ao Pai, que já não pode trabalhar por causa de sua idade, e lhes dão o pão com o seu próprio trabalho, como uma amorosa restituição, uma restituição devida dos bens adquiridos. O quarto preceito diz: honra a teu pai e tua mãe. É um modo de honrar aos seus cabelos brancos o que se faz para não deixá-los ir pedir aos outros o pão por esmola. Mas antes do quarto, diz-nos o primeiro preceito: ama a Deus com todo o teu ser. E o segundo: ama a teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus por ser quem Ele é, e amá-lo no próximo é perfeição. Ama-se ao próximo dando pão a quem tem fome, em lembrança das muitas vezes que Ele matou a fome do homem por meio do milagre. Mas sem ficar olhando só para o maná e as codornizes, olhemos para o milagre contínuo do grão que germina pela bondade de Deus, que nos deu terra própria para a cultura e controla os ventos, chuvas, calor e estações, a fim de que a semente se vá transformando em espiga e a espiga em pão. E não foi um milagre da sua misericórdia o fato de ter o Senhor, com uma luz sobrenatural, ensinado ao filho culpado que aquelas ervas altas e esguias, que terminavam produzindo frutos de sementes douradas pelo quente cheiro do sol, fechadas dentro da dura faixa de escamas espinhentas, eram um alimento que haveria de ser colhido, descascado, transformado em farinha, amassado e assado? Deus ensinou tudo isso.
Foi ele que ensinou como colhê-lo, limpá-lo, moê-lo, amassá-lo e assá-lo. Ele pôs as pedras perto das espigas, a água perto das pedras. Acendeu com os reflexos da água e do sol o primeiro fogo sobre a terra. Sobre o fogo, o vento levou alguns grãos que, ao se queimarem, exalaram um odor agradável, a fim de que o homem compreendesse que, melhor do que quando eles são tirados da espiga, como sabem fazer os passarinhos, ou só molhado com água depois de ter virado farinha e ter sido transformado em uma massa grudenta, muito melhor é quando o fogo assa. Não pensais nisso, vós que hoje comeis o pão gostoso, assado no forno de vossa casa. Não pensais quanto é bom podermos ter chegado a essa perfeição no modo de assar, e quanto caminho teve que ser percorrido pelo conhecimento humano, desde a primeira espiga que foi mastigada, como faz o cavalo, até chegarmos ao pão que hoje temos? Por que fomos ensinados? Por quem que fomos ensinados? Pelo doador do pão. E assim aconteceu com todas as espécies de alimento que o homem soube, por meio de uma luz benfazeja, descobrir e separar dentre as plantas e animais com que o Criador cobriu a terra, paterno para o filho culpado. Portanto, filhos, dar de comer a quem tem fome é uma oração de reconhecimento ao Senhor e Pai, que mata a fome, e é bom imitar o Pai, do qual recebemos essa semelhança gratuita, que é preciso aumentar sempre com a imitação de suas ações. André, dá uma paradinha que só essa aí já deu pra gente ficar de cara grande, né? Só essa, foi só a primeira, hein? Jesus só tá começando, hein? Já deu pra ficar de cara grande. Mas, André, eu fiquei ouvindo você lendo aqui, me deu curiosidade que ele falou tantas vezes a palavra perfeição. E eu fiquei curiosa para entender o que é perfeição. A gente fala tanto essa palavra, né? Mas a gente não procura no dicionário o verdadeiro significado, né? E no dicionário ela diz, é mais alto nível numa escala de valores. Então, perfeição é o mais alto nível da escala de valores. Aí você tem que olhar quais são os seus valores para saber qual que é a perfeição que você está fazendo. Só que a perfeição que Jesus nos pede aqui, ó, é a que manda nos mandamentos, né, André? Que ele mesmo citou aqui no comecinho para nós os mandamentos, né? Ele mesmo falou, amar a Deus com todo o seu ser. Amar a Deus com todo o seu ser. E ainda nos disse de honrar pai e mãe. Hoje em dia é tão difícil, né? A gente vê, infelizmente, as crianças, a gente nem fala mais jovem, quantas crianças não têm respeito pelos seus pais. O respeito também é honrar o pai e a mãe. O respeito é honrar o pai e a mãe. Honrar pai e mãe não é só passar na faculdade, ganhar dinheiro, ficar rico, casar, ter família. Não, é ter respeito. Porque se você não respeita, você não está honrando. Eu aprendi, André, com meus pais, que quando um mais velho, pai, mãe, avós, vem falar uma coisa para você, mesmo que você saiba, você conheça, tenha conhecimento daquilo, você silencia, escuta e agradece. Você não discute, você não bate boca, nem muito menos fala assim, já sei disso, não precisa me falar isso não. E é o que a gente hoje em dia vê, né? E isso aí, ó, na minha opinião, inclui honrar pai e mãe. Você ter respeito pelo pai e mãe. Mas, voltando lá, André, eu vou deixar para você falar sobre essas obras de misericórdia, sabe? Porque eu não conhecia nenhuma, por isso que eu não faço, tá, André? Eu não conhecia. Entendi. A gente volta lá nesses Joãos aí que procuraram Jesus, né? A gente tinha até esquecido desse sacerdote. Você lembra desse sacerdote que foi lá? Eu esqueci dele também. No monte de leprosos, ele estava lá, ele ia cuidar dos leprosos, ele foi fazer oração para um leproso e adoeceu, você lembra? Isso é verdade. E Jesus curou ele junto com todos os outros. E Jesus fez assim, é aquela quando Jesus disse, né, que não sei quem perguntou, eu não me lembro quem perguntou a ele, né, mas ele é um sacerdote. Jesus falou, eu vim para todos.
Ele não faz distinção para quem ele veio. É o que ele fala para nós também. Não fazer distinção para quem nós vamos cuidar, de quem nós vamos servir, de quem nós vamos oferecer o pão, de quem nós vamos dar de comer. Não devemos fazer distinção. Nós não devemos dar de comer só aos nossos filhos que estão dentro da nossa casa, só aos nossos pais que às vezes nós vamos visitar, só aquele amigo que a gente conhece muito e está passando por uma dificuldade agora. Não. É dar de comer a quem necessita, a quem precisa. E esse alimento que Jesus fala aqui, ele já diz também, tanto é o alimento físico quanto o alimento espiritual. É o amor, é a palavra de Deus. Porque se você leva um conforto para a pessoa, você está levando esse Deus para essa pessoa. Você está mostrando para ela que Deus existe. E ele falou com tanto carinho esses 4 que vieram procurar o quinto era o João, né, o seu apóstolo querido. Ele falou com tanto carinho, tanto de João de Andora e tudo. E hoje ele está cumprindo para João de Andora uma promessa que ele fez quando João de Andora o encontrou e nem tinha sido curado ainda, né? Falar sobre misericórdia, falar sobre amor, falar sobre como ser um servo de Deus com amor verdadeiro. Falar como que Deus ama os seus servos se eles são misericordiosos para com o próximo. Ele fala tão bonitas coisas aqui, né, que né, a gente não consegue, né? Eu achei tão bonita essa frase, não se consegue que os que creem conquistem o céu se não amarem com perfeição, se não amarem com despojamento, né, André? Sem preocupar, sem cobrar, sem apontar, sem mostrar para o outro, hein? É isso mesmo, Valdênia. Sem fazer isso, sem apontar para o próximo, é justamente isso que o Senhor hoje nos comunica. E Jesus vem hoje nos falar, né, sobre obras de misericórdia justamente nesse caminho do retiro quaresmal em que estamos vivendo. Mas antes de praticar, Valdênia e meus amados irmãos, antes de praticar, partir para a prática das obras de misericórdia, Jesus ele começa a falar, né? Ele começa a falar aqui junto com Gamaliel, Isaac, seus outros discípulos que ali estavam também. Ele fala uma coisa muito interessante, muito importante para todos nós, não é? Que antes de praticar, nós precisamos de esquecer. E o que é esquecer? Jesus falou isso aqui hoje, né? Nós precisamos de esquecer, despojar, né, de algumas palavras, de palavras humanas. Nós precisamos abrir mão do nosso eu. Jesus sempre volta com essa frase, né, Valdênia? Que nós precisamos de abrir mão do nosso eu, esvaziar de nós mesmos, ou seja, diminuir o ser homem, né? Porque nós estamos tão cheios de nós mesmos, né? Muitas das vezes que é necessário esquecer, anular, para que Deus venha sonhar em nós, para que Ele faça em nós. E Jesus falou isso, mas para isso, para esquecer, né, dessas palavras mundanas, de esquecer um pouco do homem, do eu, nós precisamos da humildade. Jesus falou isso. Isso requer humildade, que é um grande obstáculo, né, que tem que ser derrubado. E hoje Jesus nos propõe isso. É tempo de esquecer de nós mesmos, esvaziar das nossas razões, do nosso achismo. A gente acha tanta coisa, eu acho isso, eu não concordo com aquilo, eu acho que tem que ser assim, né, Valdênia? Ao longo da vida a gente acha um achismo tão grande, fruto também do nosso orgulho, né, de achar que nós achamos mais... Nós nos perdemos nesse achismo, né? E se perde, né? Acha tanto, procura tanto que se perde, né, Valdênia? E esquecemos que Deus... Ele está acima de todas as coisas, né? E aí Jesus vem falar isso para nós. Antes dos discípulos, você está preparado? Você que quer ser discípulo, né? Mais um, né? E aí Jesus fala isso. Antes é preciso ter humildade, é preciso esvaziar, né? Esvazia de si mesmo. E aí um deles fala tão bonito, né, Valdênia? Que eu estou com fome da tua palavra. Né? Olha a expressão, olha a afirmação de um desses que querem ser discípulos de Jesus, que foram atrás dele. Estou, Senhor, com fome da tua palavra. Eu quero receber um alimento diferente de todos esses que eu recebi, né? De todas essas colheitas. Por isso que nós viemos, né? Nós viemos e eles estavam com tanta sede, né, Valdênia? Com tanta sede
de Jesus, o Hermes e Estevão, que são e também o escriba João, né? São os novos discípulos. Eles estavam com tanta sede que eles falaram: fala, Senhor, fala para nós, fala qual é a minha missão, nós estamos aqui, né, Valdênia? Eles ficaram tão assim, ali maravilhados, que eles queriam servir, queriam alimentar desse Deus, queriam alimentar dessa palavra. E aí Jesus começa a pregar. E nessa pregação, Jesus faz um grande paralelo, é um discurso mesmo, né? Ali, iniciando o primeiro discurso das obras de misericórdia. E aí Jesus começa a falar para todos os seus discípulos, né? Ele já tinha prometido que ele iria falar. E ele começa a falar que Deus é misericórdia. Ele começa a falar sobre perdão, né? Ele começa a falar de tudo que Deus é, de que Deus é amor. E por que Jesus começa a falar isso? Ele começa a falar que Deus é amor e que o servo de Deus deve ser misericordioso para imitar Deus. E aí Jesus vem comunicar a todos nós, né? Que nós devemos ser também, nós devemos imitar a Deus. E para imitar a Deus, nós temos que também ser misericórdia e amor. E aí Jesus vem nos falar justamente isso, porque muitas das vezes nós estamos sendo o oposto do amor, né? Muitas das vezes nós não estamos sendo a misericórdia, estamos sendo o oposto da misericórdia. E Jesus vem nos chamar, né? Que depois de nós esvaziarmos, esquecermos de nós mesmos, nós estaremos ali preparados para imitar a Deus. Nós estamos recebendo o chamado para sermos imitadores de Deus, que é misericórdia, né? E sendo misericórdia, nós vamos atrair os filhos que foram desviados do amor, né? Por causa do ódio, por causa do rancor, por causa das coisas que o mundo vai oferecendo, por causa da ira, que são pecados, né? André, posso fazer um adendo aí no que você está falando? Tem um irmão que colocou para nós aqui no WhatsApp que, pelo que eu li aqui, deve ter problema com o pai. Que respeito que vem dos pais, que pai que amaldiçoa filho, que o respeito tem que ser dos dois lados. O André acabou de te responder. Da onde vem, da onde começa. Jesus já nos disse uma vez que ninguém paga pelo pecado do outro. Não existe isso do porque meu bisavô pecou, eu estou pagando pelo erro dele. Então, se o seu pai está errado ou sua mãe está errado, você não tem que pagar pelo pecado dela. Mas você também está errado não respeitando seus pais. De algum dos lados o respeito tem que sair. Então, se você não respeita, você está no mesmo pecado. Não no mesmo pecado do seu pai, você está pecando como eles estão pecando. E se você não criar a partir de você esse respeito e esse amor pelos seus pais, porque honrar pai e mãe parte do filho, não parte do pai. Jesus não disse honrar filho. Ele fala muitas vezes respeitar seus filhos, respeitar a esposa. Existem várias passagens assim. Mas no mandamento honrar pai e mãe. Então o filho tem que respeitar. Se seu pai ou sua mãe não quer te respeitar, passe de você esse respeito para eles, porque você está se tirando essa culpa desse pecado. Você vai estar fazendo o que Deus está fazendo, o que Jesus está falando aqui, imitando Deus e amando com perfeição. Isso mesmo. E se a gente repetir, né, Valdênia, vira uma repetição, né? E a repetição gera um jugo, e aí gera outras situações, né? E é isso que é ser misericórdia. É esse chamado que o Senhor tem para nós. E sendo misericórdia, nós vamos ter atenção aos mandamentos do Senhor. Porque hoje Jesus nos citou para nós aqui, né? Este mandamento, um dos mandamentos. E atrás desses mandamentos, Jesus vem nos chamar hoje a exercitarmos obras de misericórdia. Mas para fazer obra de misericórdia, nós precisamos fazer as ações de caridade, nós precisamos ter atenção a tudo aquilo que Deus nos ensinou, que são todos os mandamentos, né? E além disso, esvaziar de nós mesmos, estarmos aptos, prontos, limpos para exercitarmos essas obras. Porque as obras de misericórdia também são curativos para a nossa alma. Quando nós praticamos obras de misericórdia, nós também estamos fazendo curativos, reparando muito dos nossos erros que nós fizemos, consequências do pecado, de manchas. É uma forma de reparar, meus irmãos. E as obras da misericórdia, conforme diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2447,
Ele nos diz que as obras de misericórdia são as ações caritativas, de caridade, meus amados, pelas quais nós vamos socorrer o próximo nas necessidades deles, necessidades corporais, necessidades espirituais. E hoje, Jesus começou a falar para nós isso, né? A primeira obra de misericórdia que Jesus falou conosco hoje, dar de comer a quem tem fome. E aí aqui Jesus está nos comunicando, né? A dar de comer quem tem fome, a fome de alimento, a fome de qualquer outra coisa que esteja faltando na vida desse irmão, também a fome espiritual, a fome da palavra de Deus. E aqui Jesus está abrindo para nós tudo isso. E hoje nós vamos pedir isso, né? Nós vamos pedir ao Senhor, porque Ele citou os mandamentos. Amar a Deus como sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus no final falou, isso é perfeição. Vamos pedir ao Senhor Jesus hoje, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê essa graça. Primeiro, o Senhor hoje falou de despojar de si mesmo, de esvaziar de si mesmo, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, de tantas coisas que nos aprisionam, tantas coisas que nós achamos, tantas coisas que nós guardamos, talvez tantas inversões de conceitos. Nós estamos vivendo esse tempo. Jesus tira de nós todas as inversões de conceitos, inversões de valores. Isso é o achismo. Então vamos hoje pedir ao Senhor que hoje visite o nosso coração e nos coloque no caminho da misericórdia, prontos para dar de comer a quem tem fome, prontos para exercitarmos e praticarmos as obras de misericórdia. Te pedimos, Senhor, dai-nos hoje a humildade para poder encontrar o caminho da perfeição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.